No vídeo anterior, nós começamos a programar em JavaScript. Nós abrimos o Chrome, digitamos about:\blank, utilizamos a tecla F12 e criamos um console JavaScript. E nós vimos alguns comandos. Vocês vão ver que ao longo dos vídeos nós sempre buscamos trazer o que nós vimos anteriormente, porque aprender a programar é uma construção em função de cada vez dominar melhor aqueles conceitos que nós vamos apresentando. Mas o ponto aqui é: a partir de agora, nós vamos também, e principalmente, na verdade, trabalhar com arquivos nos quais nós vamos ter os nossos programas e que nós vamos abrir no Chrome. Estes arquivos são arquivos de texto que nós podemos utilizar um bloco de notas, por exemplo, aqui, como você provavelmente tem no seu computador, ou um editor de texto especializado para trabalhar com JavaScript, HTML, etc. Nós vamos utilizar, por enquanto, um chamado de Sublime. É apenas um editor de texto, como o bloco de notas, com alguns recursos a mais que facilitam quando você está escrevendo um programa. Aqui, por exemplo, então temos o Sublime. Qual editor eu vou usar? Eu vou usar o Sublime porque ele tem uma série de vantagens que nós vamos ver quando estamos usando ele para fazer vídeos como esse. Como, por exemplo, os comandos ficam com cores diferentes, eu consigo dar zoom na tela e questões desse tipo. Se você, mas eu não tenho o Sublime instalado, você até pode utilizar o bloco de notas, mas é recomendável que você instale o Sublime. Se você já usa outro editor de HTML, JavaScript, pode continuar com ele. Mas se você não usa nenhum, instale o Sublime que vai ficar mais fácil de acompanhar os exemplos, as explicações aqui. Como instalar o Sublime? Se você não tem, então eu recomendo que você digite Sublime no Google e na pesquisa ele já vem aqui com o site do Sublime, com as opções de download, e o processo de instalação é muito simples. Você baixa o arquivo executável do Sublime, manda executar ele e ele já instala no seu computador. E nós vamos então utilizar o Sublime para escrever os mesmos códigos que antes nós mexemos e nós geramos no próprio console do JavaScript do navegador. Eu vou vir aqui e vou escrever o seguinte. Primeiro, e quem já conhece HTML vai dizer, não, mas está faltando alguma coisa. Não importa, por enquanto, a gente vai ver em aulas seguintes como criar uma página HTML corretamente escrita, mas apenas para o nosso uso aqui, nós apenas vamos escrever este comando e este comando, e aqui dentro nós vamos escrever nossos códigos JavaScript. Por exemplo, alert1. Então agora eu vou vir aqui e vou salvar. Onde eu vou salvar? Eu venho, Save As, e no meu caso aqui, eu venho no meu computador e eu criei no computador uma pasta aula. Observem que isso é importante. Nessa pasta aula existe, por exemplo, semana 1, que é a semana deste curso, e dentro de semana 1 eu vou salvar como aula 3, porque é o nosso terceiro vídeo, aula3.html. Esses arquivos estão disponíveis para você dentro do curso, você pode baixá-los, mas eu recomendo que, na verdade, você crie eles, você escreva eles e utilize os fontes apenas se não estiver funcionando, daí você baixa o fonte, compara, testa para ver o que você talvez tenha digitado diferente. Observe que ao salvar como aula3.html, ele já colocou em cores diferentes. Por que HTML? Porque o JavaScript roda dentro do HTML. Ao longo do tempo a gente vai entender isso de forma mais clara quando estudarmos o HTML. Mas, então eu tenho aqui um programa que exibe alert1, e como eu faço para executá-lo no meu computador? Bom, ele está no meu computador local. Então, eu venho aqui no navegador, estou naquela página do about:\blank. Observe o que eu estou fazendo. C:/aula. Certo? Estou escrevendo isso. C:/aula.
Porque eu criei uma pasta aula e naquela pasta aula eu criei semana 1. Só ao digitar C:/aula, apesar de eu ter escrito com uma barra, ele já automaticamente trocou para outra, então você não precisa se preocupar com isso. Tem aqui semana 1, clico, e tem aqui aula 3.html. Quando eu clico em aula 3.html, eu tenho aqui no endereço exatamente o que eu estou buscando. Ou seja, vocês poderiam escrever esse endereço todo ele. C:/aula, semana 1, aula 3.html. Mas eu mostrei passo a passo. Se você não sabe bem como fazer isso, você pode simplesmente botar C:/, que ao fazer o Enter, ele vai mostrar a sua pasta raiz do seu computador. E você vai seguindo até o arquivo aula 3.html que você salvou. Então eu vou pedir que vocês façam exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. De preferência, baixem o Sublime, mas vocês poderiam fazer isso num próprio bloco de notas. Observem. Eu venho aqui, escrevo script, /script. Aqui estou no bloco de notas do computador. Estou escrevendo alert 2 e venho aqui, boto salvar como, vou no meu C:/aula, semana 1 e aqui, por exemplo, eu vou botar aula 3-2.html. Observe que esse .html é fundamental. Se vocês não colocarem .html, não vai funcionar, porque o navegador não vai entender que este é um arquivo HTML. Vou inclusive mostrar o que vai acontecer, mas primeiro eu vou salvar aula 3-2.html, salvando no editor de texto que certamente vocês têm no computador de vocês. E aqui, C:/aula, tenho semana 1, e aqui eu tenho aula 3-2.html, que exibe essa página diz 2. O que pode acontecer? Vocês podem, por engano, por exemplo, salvarem aula 3-2.txt. E agora nós temos aqui uma aula 3-2.txt. O aula 3-2, eu vou aumentar aqui para ficar mais visível, ele exibe apenas aquele arquivo texto. Ele não entende que é um HTML, logo ele não entende que este é um comando para dizer aqui vem um código em JavaScript e ele não executa o JavaScript. Então, se aparecer isso na tela de vocês, provavelmente vocês não salvaram como .html. E agora, mas não, então, eu vou usar no Sublime, porque fica melhor pelas cores, e eu vou repetir alguns dos comandos que nós criamos antes. Let número igual a 7, alert número. Número é igual a número mais 2. Eu não estou fazendo exatamente a mesma coisa que antes, mas não importa. O importante é que estou usando os comandos que nós já aprendemos. Alert número. Número recebe, ou igual a um recebe, eu já falei isso na aula anterior. Número vezes 2. Alert número. Número igual a número. Número igual a 10, por exemplo. Número igual a número elevado a 3. Alert número. E aí nós temos também o barra, o menos, o %. Vamos ver se esse número é um número par. Número igual a número %2. Alert número. O resto é divisão por 2. Se der 0 é um número par, se der 1 é um número ímpar. Salvo. Venho aqui e vou acessar o aula 3.html. Ele exibe 1, 7, 9, porque somou 2, 18, porque multiplicou por 2, 1000, porque aí eu setei como 1000, setei como 10 e botei elevado ao cubo. Se fosse elevado ao quadrado seria 100, elevado ao cubo é 1000. E 0, porque 1000 é um número par.
E o que é importante vocês entenderem agora? Enquanto antes eu estava executando, o comando dava Enter e ele executava. Agora eu tenho uma sequência de comandos e o nosso programa JavaScript executa um depois do outro. Então, o que eu quero antes do próximo vídeo? Que agora, de preferência, vocês baixem o Sublime. Mas o mais importante, criarem uma pasta, por exemplo, c:/aula semana 1 no computador de vocês. Lá vocês salvem o aula3.html, escrevam alertas, setem variáveis. Não precisa ser a mesma variável com o mesmo nome, não precisa ser o mesmo valor. O importante é que vocês dominem esta outra etapa. Estou ok, tenho um arquivo HTML que eu salvo, que eu escrevo comandos e quando eu rodo, quando vocês acessarem, e se não souberem bem o endereço, botem c:// e vão clicando até chegar no endereço correto. Quando vocês abrirem o aula3.html, ele vai exibir uma série de alertas de acordo com o programa que vocês criaram. E aí vocês efetivamente fizeram um primeiro programa salvo numa página HTML. É importante vocês fazerem isso, porque na próxima aula nós já vamos ver um comando de controle de fluxo, o if, e aí é importante vocês terem claro todo esse processo até aqui, que aí a gente vai começar a fazer alguma coisa um pouco mais sofisticadas com programação.